atendestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. Habitou em Berseba. Até aqui, para a gente começar, já oramos, que Deus possa tomar conta dos nossos sentimentos, dos nossos medos, quebrando as correntes, as prisões, aquilo que nos impede de deixar a palavra de Deus fluir dentro do nosso coração, que tudo isso seja destruído pela presença de Deus nesse lugar que é real. E que a gente possa... Vamos ler aqui o texto de Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. É um texto conhecido de todo mundo, muito pregado. E diz que aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse... Esse tentou aqui, irmãos, é bom a gente... Em algumas outras traduções aí não vai estar esse nome tentou, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém e de ninguém é tentado. Em outras traduções, acredito que algumas de vocês vai estar aqui que Abraão foi provado, ou foi colocado à prova por Deus, certo? Então essa palavra tentou não é no sentido de tentação não, porque Deus não tenta. É nesse sentido de provação. Deixa eu começar novamente. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Uma coisa interessante também é essa disposição de nós respondermos a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Lembra de Samuel? Quando Deus chamava Samuel e ele pensava que era Eli, depois Eli disse: olha, isso é Deus querendo falar com você. Aí Samuel: eis aqui, Senhor. A disponibilidade, né? Nossa, de nós também dizermos para Deus: Senhor, eis-me aqui. E disse, versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou, ou organizou, ou selou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Abraão já sabia o que ia fazer aqui, né, irmãos? Abraão sabia o que Deus tinha pedido para ele. Interessante é quando ele diz para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui que eu vou ali com Isaque. A gente vai adorar a Deus, e após adorarmos a Deus, nós voltaremos. Olha a convicção de Abraão. Ele sabia o que era que ele ia fazer com Isaque. Mas ele sabia que ele ia voltar com Isaque. E ele diz para os seus moços: nós vamos voltar. Versículo 6: e tomou Abraão novamente a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro.
cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, ou gritou, desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, ou Jirê, provedor. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Por isso, aquela expressão Jeová Jirê, que surgiu aqui nesse momento, onde Abraão disse que Deus era o seu provedor. E Jirê é Deus que provê. Então o anjo, versículo 15, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Interessante aqui também é saber que Abraão não tinha só Isaque. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Mas aqui Deus está falando do filho da promessa, e era o único mesmo. Era com Isaque que Deus tinha um negócio. Por isso que aqui fala 3 vezes nesse teu filho único, que era o filho da promessa de Abraão. Versículo 17, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto, interessante aqui, obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Até aqui, para a gente começar, já oramos, que Deus possa tomar conta dos nossos sentimentos, dos nossos medos, quebrando as correntes, as prisões, aquilo que nos impede de deixar a palavra de Deus fluir dentro do nosso coração, que tudo isso seja destruído pela presença de Deus nesse lugar que é real. E que a gente possa, irmãos, olhar para esses exemplos que a gente vai citar aqui e aprender alguma coisa com essas pessoas. Aprender e colocar em prática. O que Deus estava pedindo aqui para Abraão não era nada fácil. Difícil. E eu estou hoje falando sobre isso e mais alguns outros personagens aqui que a gente vai citar. A sexta-feira atrasada, o irmão Raimundo, o obreiro Raimundo, trouxe dentro do culto de oração, uma breve mensagem sobre o texto de Jesus e a mulher samaritana. E ontem o obreiro Ramon também pegou esse mesmo texto e mais uma vez explanou aqui para nós. E aí, de Ramon ontem também, aí ele falou uma frase. Ramon disse assim: irmãos, olha, nada do que Deus lhe pedir é maior do que Ele quer lhe dar. Foi mais ou menos isso que ele falou. Nada do que Deus
lhe pedir é maior do que Deus tem para lhe dar. Tudo que Deus pedir para você, pode ter certeza que Deus tem muito mais para dar para você. Veja que quando Abraão, ele cumpre aquilo que Deus pediu para ele, e a gente vê aqui, ó, no versículo 16, o versículo 15 diz do Senhor, gritou mais uma vez a Abraão, e o versículo 16 diz que ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandíssima multiplicarei, como as estrelas, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Às vezes a gente só quer as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, meu irmão, mas não virão se nós não obedecermos ao Senhor. Veja que Deus já tinha uma aliança com Abraão. Esse não era o primeiro pedido de Abraão. O primeiro pedido que Deus tinha feito a Abraão. Primeiro Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem para um lugar que eu vou te mostrar, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. E nesse Abraão deixa tudo rumo a um descido que ele não sabia onde era nem cá, e ele se propôs a isso. E já de todas essas bênçãos para Abraão. Chega num determinado momento que Deus diz, agora eu tenho outra coisa, eu quero o teu filho. E Abraão, Isaac, e Deus diz assim, vá e eu vou te mostrar, eu quero que você seu filho em holocausto. Onde? Tudo bem, chamou dois empregados, chamou seu filho, bora aí, prepara uma lenha, prepara o jumento, que a gente vai ali, nós vamos adorar a Deus. Sem saber aonde, sem saber quando ia chegar nesse lugar, e ele saiu dessa forma com seu filho, e o coração, só Deus sabe como. Mas confiando. Bom, se esse é o filho da promessa, Deus não vai tirar ele. Se Deus me fez uma promessa lá atrás, dizendo que era a partir desse filho que ia ter uma grande nação, continuo confiando nesse Deus. E Abraão diz que com 3 dias de caminhada é que Deus mostra, o lugar é esse. Caminhou o primeiro dia, pensando, matutando, como nós falamos, sem saber aonde, sem saber o dia que ele ia ter que fazer isso. Caminhou um primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia Deus diz, é aqui Abraão, olha aí para cima, esse monte, sobe, e é lá que eu quero um negócio com você. E Abraão sobe, chega lá, amarra seu filho, a Bíblia não conta como, Isaac não era uma criança, mas é amarrado pelo seu pai, é colocado em cima do altar, em cima da lenha, e Abraão se prepara para fazer o que Deus tinha pedido. Quando Abraão vai fazer, Deus diz, pode parar, tá bom. E aqui diz que, no versículo 1, que Deus coloca Abraão à prova. Agora, você acha que Deus não já sabia que Abraão ia fazer ou não fazer? Porque Deus é Deus e Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo canto, Ele sabe todas as coisas, é o único que sabe todas as coisas. Você acha que Deus não já sabia? Assim como Deus já sabia que o homem pecaria? A prova aqui não era para Deus ter certeza que Abraão ia fazer, não, Deus já sabia. Quando Deus colocar você à prova, eu à prova, não é para Deus saber se nós vamos até o fim, irmãos, é para nós mesmos. Para nós, porque é muito fácil dentro de uma circunstância nós dizermos assim, eu amo Deus. É muito fácil dentro de uma determinada circunstância a gente dizer assim,
Pelo Senhor eu morro, pelo Senhor eu dou a minha vida. É muito fácil. Pelo Senhor eu estou pronto a morrer. Lembra dos apóstolos? Que Pedro disse, eu estou pronto a morrer pelo Senhor, estou pronto. E era a mesma coisa. Então, dentro de uma determinada circunstância, é muito fácil nós dizermos alguma coisa, nós dizermos que obedecemos a Deus, que obedecemos a palavra de Deus. O difícil é que a situação vem para colocar à prova o que verdadeiramente nós vamos fazer ou deixar de fazer. E aqui a gente vê Deus mais uma vez chamando Abraão e dizendo assim, eu quero uma coisa sua. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero o teu filho. Mas como a frase que Ramon disse, que Deus não vai pedir nada a você que não seja muito maior o que Deus tem para dar para você, quando Abraão está pronto a fazer o que Deus pediu, ele pode parar. Está provado. Não para mim, mas está provado para você que você realmente me ama, que você realmente confia em mim. Eu confio em Deus, nós dizemos. Nós confiamos em Deus. Até que ponto? Até que ponto vai a nossa confiança? A confiança de Abraão em Deus era tanta que ele disse para os 2 funcionários, os 2 empregados, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou ali com meu filho, nós vamos adorar a Deus e nós voltaremos. Mas ele sabia que ele ia ter que matar Isaac. Mas a confiança dele em Deus era tanta que ele dizia, nós vamos voltar daqui a pouco. Essa era a confiança de Abraão em Deus. E a confiança dentro de uma circunstância real de colocar a fé à prova. Então nós precisamos estarmos prontos para ouvir o que Deus tem a pedir de nós, irmão, ou a pedir para nós. Se nós verdadeiramente estamos prontos a nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Não é fácil, porque todos esses confrontos são muito difíceis para qualquer um ser humano. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Josué, não foi fácil para Maria, não foi fácil para nenhum deles. Mas todos eles tiveram um chamado de Deus e todos eles se dedicaram a esse chamado de Deus. E o próximo aqui é o próprio Moisés, que eu falei agora. Em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, na época de Abraão, não só tinha Abraão não, irmãos, tinha um monte de homens. Aí dentro desse monte de homens, Deus olha para Abraão e diz, eu quero ter um negócio com você. Saia do meio da sua família, pegue sua esposa e venha que eu vou ter uma coisa aqui com você, uma aliança com você. Se você estiver disposto, deixe tudo e venha para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão confiou em Deus. É chamado de pai da fé por esses atos de Abraão. Êxodo no capítulo 3, o versículo 10, diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, eu serei contigo. Isto te será posto que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés continua questionando. Eu não tenho condições. Moisés é convencido por é capaz, não pela capacidade, mas que Deus era quem o capacitava. Eu não sei falar isso, eu não posso. E Deus que fez o homem,
Quem foi que fez a boca do homem? Eu estou te enviando, eu vou te capacitar. Então não tenha medo quando Deus te pedir alguma coisa, porque se Deus está te pedindo alguma coisa, é porque tu tem condições, capacidade de fazer, porque a capacidade não é tua, é de Deus. É só você se dispor. É só você ter disposição de servi-lo, que Ele te capacitará. Tenha disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto, eu estou à disposição do Senhor, para o Senhor me usar conforme a sua vontade. Pode ter certeza que Deus não iria mandar Moisés incapaz de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus o capacitaria, como Deus o capacitou, como Deus capacitou Abraão, como Deus capacitou Josué, como Deus capacitou todos aqueles que ele chamou para determinado serviço. Se coloque dessa forma. Se coloque à disposição de Deus. Diga como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não fique com esse pensamento, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei me expressar, Senhor, eu não sei isso, Senhor, eu não sei aquilo. Ele te capacitará. Então ele chama Moisés, e aqui a gente não falar toda a história de Moisés. Você conhece o que Moisés passou no deserto, você conhece as aflições de Moisés, o quanto Moisés sofreu, conduzir esse povo de Deus naquele deserto. Não era para ser 40 anos, mas Moisés estava ali, firme, forte, confiando no Deus que o tinha chamado. Depois, quando chega no final da vida de Moisés, o próprio Deus diz para Moisés, agora tu chama Josué, porque tu vai morrer, eu vou te trazer para os teus, e Josué vai continuar essa jornada. E a gente vê isso aqui no livro de Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1. O versículo 1 também. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te segurará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué sabia que a missão dele não era fácil, irmãos. Josué conhecia esse povo. Era um povo obstinado. Era um povo difícil de conduzir. Moisés sofreu e Josué era ali, olha. Aqui diz que Josué era servo de Moisés. Josué era colado em Moisés. Josué sabia as dificuldades. Josué foi um daqueles 12 que foram olhar a terra e queriam apedrejar ele e Caleb por eles motivarem o povo a conquistar o que era deles. Josué conhecia. Não era fácil, mas ele diz para Deus, eis-me aqui, Senhor. E Josué conduziu esse povo, distribuiu a terra, dividiu a terra, e depois faz aquele discurso que vocês lembram muito bem, no fim da sua vida, que o povo já está estabelecido em suas terras, e Josué diz assim, olha, se vocês quiserem servir aos deuses dessas terras, vocês sirvam. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é o final da vida de Josué. Então não era fácil o que Deus
estava pedindo para Abraão. Não era fácil o que Deus estava pedindo para Moisés. Não era fácil o que Deus estava pedindo para Josué. Não era e não foi fácil o que Deus pediu para Maria, a mãe de Jesus. São todos pedidos que a pessoa diz: não, Senhor, eu não sou capaz disso. Não, Senhor, eu não posso fazer isso. Não, Senhor, mas e isso? Mas e o meu projeto e os meus planos? Quando Deus diz para Abraão: venha para um lugar que eu vou te mostrar. Os planos de Abraão, pronto, agora eram os planos de Deus no Abraão. Os planos de Moisés estava lá já estabelecido, fugido do Egito, estava estabelecido naquela nova terra. E Deus diz: agora tu volta para o Egito, meu povo de lá. Os projetos de Moisés não eram mais esses. Os projetos de Moisés não era mais voltar para o Egito. Mas agora era os projetos de Deus. Josué agora era os projetos de Deus. Seus projetos. Quais são os nossos projetos? Para a gente, Lucas 1. Versículo 26. Lucas 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Chamando ela de agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E o versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem? Ela era noiva, mas ela não era ainda casada com José. E o anjo estava dizendo que ela ia ter um filho. E ela está dizendo: mas como é? Ainda não casei, eu não tenho homem. E respondendo, versículo 35, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo se cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Lembre-se disso. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmão, não é fácil para uma jovem com projeto de casamento, de vida, de construção de família. De repente vem um anjo e diz: não, agora o seu projeto é o meu projeto. Agora você vai ter um filho, mas como? Eu não tenho um homem ainda. Não, o filho, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir sobre você. Você conceberá um filho. Esse filho será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Eis-me aqui.
eis-me aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Então são pedidos que não era fácil para nenhuma dessas pessoas. Os projetos de vida dessas pessoas foi totalmente mudado pelo projeto. Agora, o que Deus tinha para essas pessoas, muito maior do que o que Deus pediu para essas pessoas. Deus sempre tem coisas grandes para mim, Deus sempre tem coisas grandes para você, Deus tem promessas para nós aqui sim nessa terra, mas a maior promessa de Deus para mim, para você e para todas essas pessoas que aceitaram viver para Deus é a salvação da sua alma. Então estejamos dispostos, irmãos. Estejamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir Deus dizendo para a gente, olha, faça isso, faça aquilo, faça assim, deixa os meus projetos, os meus caminhos são maiores do que os teus, os meus pensamentos são maiores do que os teus, eu tenho projetos maiores para você. O meu e o teu projeto aqui, ele termina aqui, meu irmão. O projeto de Deus para mim e para você, ele não termina aqui, ele se estende para a eternidade. O problema é que às vezes a gente não deixa os nossos projetos aqui e não deixa Deus cumprir os seus projetos na nossa vida. E vivemos uma vida, às vezes, mesquinha dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus, observando, mas sem usufruir do que nós. Porque nós não vamos a realmente nos colocar na presença de Deus e dizer aqui, Senhor, faça-se a vontade. E essa é a oração que ele nos ensinou, irmãos. Seja feita a sua vontade, assim como é feito no céu, seja feita aqui na terra também, na minha vida também, na minha casa também, na minha família também. Que eu e você, que a gente possa aprender isso, nesse curto espaço de tempo que nós tivemos aqui, em contato com essas poucas palavras, tiradas aqui do livro que nós chamamos Palavra de Deus. Quando Jesus chama os apóstolos, dizendo assim, ei, você venha e siga-me, ei, venha comigo, ei, siga-me, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eles estavam trocando o projeto de vida deles, agora pelo projeto de vida do seu mestre, o Senhor Jesus. Você acha que foi fácil para Pedro, João, Tiago, aqueles homens largarem tudo, Mateus que tinha ali sua função, cobrador de imposto, de repente chegar um homem e dizer, vem aqui, vamos comigo, e ele deixar tudo? Agora eles sabiam quem era Jesus, não era um homem qualquer que chegou para eles, dizendo, ei, vamos ali comigo, deixa tudo aí. Ele sabia, eles estavam aguardando o Messias, e já se corria a notícia, olha, achamos o Messias, ele chegou, tal. Eles já tinham essa expectativa. Mas quando ele chega dizendo, vem comigo, e agora os meus projetos? E aquilo que eu tinha plano de fazer? Eles deixaram tudo e seguiram o projeto do Senhor. Que eu e você tenhamos essa coragem de olhar para o Senhor, quando Ele diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Irmão, essas demais coisas são coisas grandes para as nossas vidas. E às vezes a gente se restringe a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque a gente fica preso a pequenas coisas aqui na terra, pequenos projetos. Os nossos projetos, por maiores que sejam, são muito pequenos em relação aos projetos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe de uma forma tal que eu e você tenhamos coragem de nos entregar totalmente ao Senhor, entregar nossa vida a Ele, confiar nele, e o mais Ele fará. Pastor Marcena. Muito obrigado, pastor Adelon, a paz do Senhor, os irmãos. Que bom ouvir uma palavra da parte de Deus nessa noite que nos mostra de forma clara que a fé não é uma teoria. A fé, ela precisa nos mover para ações que nos aperfeiçoam. Eu só quero pedir licença ao pastor Adelon para ler mais um texto antes de nós orarmos e encerrarmos esse culto que está lá em Tiago. Eu quero que os irmãos leiam comigo, Tiago capítulo 2, só para eu encerrar esse culto, deixando esses dois versos da palavra de Deus
para compor, digamos assim, essa semeadura que o pastor Odilon, profeta de Deus, nas nossas vidas hoje, para que a palavra de Deus frutifique nos nossos corações. Agregue a ela essa palavra que eu vou ler com você em Tiago 2, verso 20. Mas, ó homem vão, queres saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês, guarde essa informação, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, o que é que eu quero dizer com essa leitura desse texto? É que você lembre que não existe uma vida com Deus pela fé sem você ter coragem de aceitar os desafios que Deus nos faz. Deus desafiou Abraão, Deus desafiou Moisés, Deus desafiou a Maria, nos exemplos da mensagem que nos foi pregada. Todos eles poderiam ter dito ao Senhor: não estou pronto ainda para isso que o Senhor está me chamando. Eles poderiam, como muitos de nós fazemos, dizer a mesma coisa que nós dizemos, porque nós como crentes nesse tempo, temos o costume de dizer isso para Deus: Senhor, não agora, Senhor, não nesse momento. Se o Senhor tiver mais um pouco de paciência comigo, esperar mais 2 anos, mais 1 ano, mais 3 anos, eu ofereço meu filho Isaque. Se o Senhor esperar mais 1 ano, eu empresto meu ventre para o Senhor gerar o Salvador. Se o Senhor esperar um pouco mais, eu vou lá no Egito buscar o seu povo. Mas no momento eu estou muito ocupado e muito envolvido com projetos que eu não posso adiar. Essa é a realidade que muitos de nós vivem hoje. Mas quando nós decidimos pela fé ter ações em direção àquilo que a Bíblia diz lá em Tiago, pela ação, a fé é aperfeiçoada. E o que é que Deus quis com Abraão? Como o pastor Odilon pregou, ver se Abraão era capaz? Não, ele queria aperfeiçoar a fé de Abraão. Quantos querem ser aperfeiçoados hoje aqui? Aceite os desafios que o Senhor te faz. Tenha coragem de seguir em direção ao caminho que Ele te manda. E a sua ação vai fazer sua fé crescer. Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, pedimos que o Senhor nos abençoe no sentido de fazer com que essa palavra que nos é pregada, ela tenha espaço na nossa vida, para nos fazer mais convictos, mais firmes, mais corajosos com relação ao que aceitar dos desafios que o Senhor nos faz. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, teus filhos e filhas, que reunidos neste lugar, são expostos à tua palavra, e pela tua palavra têm o seu coração motivado, animado, iluminado, para novas atitudes, para novos desafios, para novos caminhos. Mesmo já caminhando na tua presença, queremos, Senhor, que essa palavra de hoje nos dê a visão do que realmente deve ser feito, quando o Senhor nos desafia, não somente nos nossos sentimentos, mas pela tua palavra revelada a nós, que existe um caminho, uma expectativa do Senhor com relação às nossas vidas, e corresponder a esses teus projetos, para que possamos de fato experimentar as tuas promessas, experimentar as tuas vontades. É necessário que a nossa fé nos mova de encontro aos desafios, aos caminhos, aos rumos que nos dirige. É no nome de Jesus, Pai, que nós queremos espaço no nosso coração, para que a tua palavra seja plantada nessa noite, no nome de Jesus. Leva teu povo em paz, guardados na tua presença. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que a consolação do Espírito Santo, o amor do Pai, repouse de maneira profunda no seu coração, e aqueles que querem essa bênção, digam amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Abençoe seu irmão, e até quarta-feira. Nós somos desafiados por Deus nessa noite, a quarta-feira estarmos juntos aqui mais uma vez. Amém? Deus te abençoe. E óbvio que também nós agradecemos
a todos os que nos visitam nessa noite. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, viu? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pause. Imagine uma mãe que todo dia reclama para o filho, para a filha, porque deixou a toalha molhada na cama. É chato, né? O filho se zanga ali com o esposo que deixou a toalha molhada, que deixou o sapato não sei aonde. É chato. Mas assim como é chato para quem ouve a reclamação, é chato também para quem reclama. O povo de Deus ficava irado com os profetas. Os profetas de Deus, quando vinham falar da parte de Deus, eles vinham fazer cobrança ao povo, o povo se irava, matava os profetas. Não é fácil. Não foi fácil para Jeremias passar 40 anos falando a mesma coisa. Não foi fácil para Isaías, não foi fácil para João Batista, não foi fácil para nenhum deles. Então, assim como não é agradável às vezes para quem vem, de novo reclamação, de novo cobrança, acredite, não é fácil para quem está aqui também, não é fácil. E se Deus nos repreende, Ele nos repreende para a gente não ser condenado com o mundo. Se Deus nos repreende é porque Ele nos ama. Um pai, quando ele abandona o filho, deixa ele fazer o que quiser, porque acabou. Quando o pai diz para o filho assim, ó, faça da sua vida o que você quiser, eu não tenho mais nada a ver com isso, acabou, meu irmão. Mas enquanto o pai está ali preocupado, chamando, olha, é assim, é desse jeito, é porque o pai... E nós acabamos de cantar pai, paizinho, papai. E a palavra de Deus diz que a palavra, ela serve para nos corrigir, ela serve para nos instruir, ela serve para nos repreender. Isso tudo para nos tornarmos perfeitos. Então, quando você vier aqui à igreja e, de alguma forma, quem estiver aqui, você achar que aquela palavra é uma repreensão para você, acredite, não é da pessoa, é da palavra mesmo. É por isso que Deus nos reúne, é para nos ajustar. E seríamos, irmãos, mentirosos se todos os encontros nossos aqui a gente só ficasse, sai a mão, continue assim mesmo, que legal, é isso contigo, Deus vai te abençoar, o Espírito de Deus está em você, que bom, maravilha, vamos em paz, amém, glória a Deus, vamos... Isso é complicado, porque isso não corrige você, isso não chama você a atenção de alguma forma. Então aceite a repreensão de Deus. Se você é filho de Deus, os filhos, eles aceitam a repreensão. E isso é bom, no momento realmente é desagradável, traz cômodo, mas o resultado disso é proveitoso. A palavra de Deus fala disso lá em Hebreus. Mas acredito que hoje não é bem uma repreensão, não sei. Vamos ler Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Conhecido de todo mundo, muito pregado. Diz que aconteceu depois destas coisas que Deus a Abraão e disse. Esse tentou aqui, irmãos, é bom a gente... Em algumas outras traduções aí não vai estar esse nome tentou, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém e de ninguém é tentado. Em outras traduções, acredito que algumas de vocês vai estar aqui que Abraão foi provado, ou foi colocado à prova por Deus, certo? Então essa palavra tentou não é no sentido de tentação não, porque Deus não tenta. É nesse sentido de provação. Deixa eu começar novamente. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui.
uma coisa interessante também é essa disposição de nós respondermos a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Lembra de Samuel? Quando Deus chamava Samuel e ele pensava que era Eli, depois ele disse, olha, quando se é Deus querendo falar com você. Aí Samuel, eis aqui, Senhor. Habilidade, né? Nossa, de nós, Senhor. Eis-me aqui. Versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou, organizou ou selou o seu filho, 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu e cortou lenha e levantou-se e foi, Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Sabia o que ia fazer aqui, né, irmãos? Abraão sabia o que Deus tinha pedido para ele. O interessante é quando ele diz para os seus servos, diz, olha, vocês fiquem com Isaque, a gente vai adorar, e após adorarmos a Deus, nós voltamos à convicção de Abraão. Ele sabia o que era que ele ia fazer com Isaque, mas ele sabia que ia voltar com Isaque, e ele diz para os seus moços, nós vamos voltar. Versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, ou gritou, desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou Jirê, provedor. Donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Por isso, aquela expressão Jeová Jirê, que surgiu aqui nesse momento, onde Abraão disse que Deus era o seu provedor, e Jirê é Deus que provê. Então o anjo, versículo 15, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único.
Interessante aqui também é saber que Abraão não tinha só Isaac. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Mas aqui Deus está falando do filho da promessa e era o único mesmo. Era com Isaac que Deus tinha um negócio. Por isso que aqui fala 3 vezes nesse teu filho único, que era o filho da promessa de Abraão. Versículo 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto, interessante aqui, obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Até aqui, para a gente começar, já oramos, que Deus possa tomar conta dos nossos sentimentos, dos nossos medos, quebrando as correntes, as prisões, aquilo que nos impede de deixar a palavra de Deus fluir dentro do nosso coração, que tudo isso seja destruído pela presença de Deus nesse lugar que é real. E que a gente possa, irmãos, olhar para esses exemplos que a gente vai citar aqui e aprender alguma coisa com essas pessoas. Aprender e colocar em prática. O que Deus estava pedindo aqui para Abraão não era nada fácil, difícil. E eu estou hoje falando sobre isso e mais alguns outros personagens aqui que a gente vai citar. A sexta-feira atrasada, o irmão Raimundo, o obreiro Raimundo, trouxe dentro do culto de oração, uma breve mensagem sobre o texto de Jesus e a mulher samaritana. E ontem o obreiro Ramon também pegou esse mesmo texto e mais uma vez explanou aqui para nós. E aí, de Ramon ontem também, aí ele falou uma frase. Ramon disse assim: irmãos, olhe, nada do que Deus lhe pedir é maior do que Ele quer lhe dar. Foi mais ou menos isso que ele falou. Nada do que Deus lhe pedir é maior do que Deus tem para lhe dar. Tudo que Deus pedir para você, pode ter certeza que Deus tem muito mais para dar para você. Veja que quando Abraão, ele cumpre aquilo que Deus pediu para ele, e a gente vê aqui, no versículo 16, o versículo 15 diz que então o anjo do Senhor gritou mais uma vez a Abraão, e o versículo 16 diz que ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Às vezes a gente só quer as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, meu irmão, mas não virão se nós não obedecermos à voz do Senhor. Veja que Deus já tinha uma aliança com Abraão. Esse não era o primeiro pedido de Abraão, o primeiro pedido que Deus tinha feito a Abraão. Primeiro Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem para um lugar que eu vou te mostrar, e eu te abençoarei, eu te multiplicarei. E nesse primeiro pedido, Abraão deixa tudo, segue um rumo a um lugar desconhecido,
que ele não sabia onde era, nem quando ia chegar, e ele se propôs a isso. E já tinha a promessa de todas essas bênçãos para Abraão. Mas chega num determinado momento que Deus diz, agora eu tenho outra coisa, eu quero o teu filho. E Abraão, tudo bem, Isaac, vamos ali. E mais uma vez Deus diz assim, vá e eu vou te mostrar o lugar onde eu quero que você me ofereça o seu filho em holocausto. Sem saber onde, tudo bem, chamou dois empregados, chamou seu filho, bora aí, prepara uma lenha, prepara o jumento, que a gente vai ali, nós vamos adorar a Deus. Sem saber aonde, sem saber quando ia chegar nesse lugar, e ele saiu dessa forma com seu filho, e o coração, só Deus sabe como. Mas confiando. Bom, se esse é o filho da promessa, Deus não vai tirar ele. Se Deus me fez uma promessa lá atrás, dizendo que era a partir desse filho que ia ter uma grande nação, continuo confiando nesse Deus. E Abraão diz que com 3 dias de caminhada é que Deus mostra o lugar é esse. Caminhou o primeiro dia, pensando, matutando, como nós falamos, sem saber aonde, sem saber o dia que ele ia ter que fazer isso. Caminhou um primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia Deus diz, é aqui Abraão, olha aí para cima, esse monte, sobe, e é lá que eu quero um negócio com você. E Abraão sobe, chega lá, amarra seu filho, a Bíblia não conta como, Isaac não era uma criança, mas é amarrado pelo seu pai, é colocado em cima do altar, em cima da lenha, e Abraão se prepara para fazer o que Deus tinha pedido. Quando Abraão vai fazer, Deus diz, pode parar, tá bom. E aqui diz que, no versículo 1, que Deus coloca Abraão à prova. Agora, você acha que Deus não já sabia que Abraão ia fazer ou não fazer? Porque Deus é Deus e Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo canto, Ele sabe todas as coisas, é o único que sabe todas as coisas. Você acha que Deus não já sabia? Assim como Deus já sabia que o homem pecaria? A prova aqui não era para Deus ter certeza que Abraão ia fazer ou não, Deus já sabia. Quando Deus colocar você à prova, eu à prova, não é para Deus saber se nós vamos até o fim, irmãos, é para nós mesmos. Para nós, porque é muito fácil dentro de uma circunstância nós dizermos assim, eu amo Deus. É muito fácil dentro de uma determinada circunstância a gente dizer assim, pelo Senhor eu morro, pelo Senhor eu dou a minha vida, é muito fácil. Pelo Senhor eu estou pronto a morrer. Lembra dos apóstolos? Que Pedro disse, eu estou pronto a morrer pelo Senhor, estou pronto. E os outros também disseram a mesma coisa. Exato. Então, dentro de uma determinada circunstância, é muito fácil nós dizermos alguma coisa, nós dizermos que obedecemos a Deus, que obedecemos a palavra de Deus. O difícil é quando a situação vem para colocar à prova o que verdadeiramente nós vamos fazer ou deixar de fazer. E aqui a gente vê Deus mais uma vez chamando Abraão e dizendo assim, eu quero uma coisa sua. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero o teu filho. Mas como a frase que Ramon disse, que Deus não vai pedir nada a você que não seja muito maior o que Deus tem para dar para você, quando Abraão está pronto a fazer o que Deus pediu, ele pode parar. Está provado. Não para mim, mas está provado para você que você realmente me ama, que você realmente confia em mim. Eu confio em Deus, nós dizemos. Nós confiamos em Deus. Até que ponto? Até que ponto vai a nossa confiança? A confiança de Abraão em Deus era tanta que ele disse para os 2 funcionários, 2 empregados, olha, vocês fiquem aqui, que eu vou ali com meu filho, nós vamos adorar a Deus e nós voltaremos. Mas ele sabia que ele ia ter que matar Isaac. Mas a confiança dele em Deus era tanta que ele dizia, nós vamos voltar daqui a pouco. Essa era a confiança
de Abraão em Deus. E a confiança dentro de uma circunstância real de colocar a fé à prova. Então nós precisamos estarmos prontos para ouvir o que Deus tem a pedir de nós, irmão, ou a pedir para nós. Se nós verdadeiramente estamos prontos a diante de Deus dizer, Senhor, eis-me aqui. Não é fácil, porque todos esses confrontos são muito difíceis para qualquer um ser humano. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Josué, não foi fácil para Maria, não foi fácil para nenhum deles. Mas todos eles tiveram um chamado de Deus e todos eles se dedicaram a esse chamado de Deus. E o próximo aqui é o próprio Moisés, que eu falei agora. Em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3. Na época de Abraão, não só tinha Abraão não, irmãos, tinha um monte de homens. Aí dentro desse monte de homens, Deus olha para Abraão e diz, eu quero ter um negócio com você. Saia do meio da sua família, pegue sua esposa e venha que eu vou ter uma coisa aqui com você, uma aliança com você. Se você estiver disposto, deixe tudo e venha para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão confiou em Deus. É chamado de pai da fé por esses atos de Abraão. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, o versículo 10, diz assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí Moisés continua questionando a Deus. Senhor, mas eu não tenho condições. Mas Moisés é convencido por Deus de que ele é capaz, não pela capacidade dele, mas que Deus era quem o capacitaria. Porque Moisés diz, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não posso isso. E Deus diz, Moisés, quem foi que fez o homem? Quem foi que fez a boca do homem? Eu estou te enviando, eu vou te capacitar. Então não tenha medo quando Deus te pedir alguma coisa, porque se Deus está te pedindo alguma coisa, é porque tu tem condições, capacidade de fazer, porque a capacidade não é tua, é de Deus. É só você se dispor, é só você ter disposição de servi-lo, que Ele te capacitará. Tenha disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto, eu estou à disposição do Senhor, para o Senhor me usar conforme a sua vontade. Pode ter certeza que Deus não iria mandar Moisés incapaz de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus o capacitaria, como Deus o capacitou, como Deus capacitou Abraão, como Deus capacitou Josué, como Deus capacitou todos aqueles que ele chamou para determinado serviço. Se coloque dessa forma. Se coloque à disposição de Deus. Diga como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não fique com esse pensamento, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei me expressar, Senhor, eu não sei isso, Senhor, eu não sei aquilo. Ele te capacitará. Então ele chama Moisés, e aqui a gente não vai falar toda a história de Moisés. Você conhece o que Moisés passou no deserto, você conhece as aflições de Moisés, você conhece o quanto Moisés sofreu para conduzir esse povo de Deus naquele deserto, os 40 anos, não era para ser 40, mas terminou sendo 40 anos, e vocês sabem por quê, mas Moisés estava ali, firme, forte, confiando no Deus
que o tinha chamado. Depois, quando chega no final da vida de Moisés, o próprio Deus diz para Moisés: agora tu chama Josué, porque eu vou te trazer para os teus, e Josué vai continuar essa jornada. E a gente vê isso aqui no livro de Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1. O versículo 1 também. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te segurará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué sabia que a missão dele não era fácil, irmãos. Josué conhecia esse povo. Era um povo obstinado. Era um povo difícil de conduzir. Moisés sofreu e Josué era ali, olha. Aqui diz que Josué era servo de Moisés. Josué era colado em Moisés. Josué sabia as dificuldades. Josué foi um daqueles 12 que foram olhar a terra e queriam apedrejar ele e Caleb por eles motivarem o povo a conquistar o que era deles. Josué conhecia. Não era fácil, mas ele diz para Deus: eis-me aqui, Senhor. E Josué conduziu esse povo, distribuiu a terra, dividiu a terra, e depois faz aquele discurso que vocês lembram muito bem, no final da sua vida, que o povo já está estabelecido em suas terras, e Josué diz assim: olha, se vocês quiserem servir aos deuses dessa terra, vocês sirvam. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é o final da vida de Josué. Então não era fácil o que Deus estava pedindo para Abraão, não era fácil o que Deus estava pedindo para Moisés, não era fácil o que Deus estava pedindo para Josué, e assim como não era e não foi fácil o que Deus pediu para Maria, a mãe de Jesus. São todos pedidos que a pessoa diz: não, Senhor, eu não sou capaz disso. Não, Senhor, eu não posso fazer isso. Não, Senhor, mas e isso? Mas e o meu projeto e os meus planos? Quando Deus diz para Abraão: venha para um lugar que eu vou te mostrar, ou seja, os planos de Abraão, pronto, agora eram os planos de Deus, não eram mais os planos de Abraão. Os planos de Moisés estava lá, já estabelecido, já tinha fugido do Egito, estava estabelecido naquela nova terra, uma família. E Deus diz: agora tu volta para o Egito e vai tirar o meu povo de lá. Os projetos de Moisés não eram mais esses. Os projetos de Moisés não era mais voltar para o Egito. Mas os projetos de Moisés agora eram os projetos de Deus. Os projetos de Josué agora eram os projetos de Deus. E os meus e os seus projetos. Quais são os nossos projetos? Para a gente partir para o final, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Lucas 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Chamando ela de agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E o versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço o homem? Ela era noiva, mas ela não era ainda casada com José. E o anjo estava dizendo que ela ia ter um filho. E ela está dizendo: mas como é? Ainda não casei, eu não tenho um homem. E respondendo, versículo 35, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo se cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Lembre-se disso. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmão, não é fácil para uma jovem com projeto de casamento, de vida, de construção de família. De repente vem um anjo e diz: não, agora o seu projeto é o meu projeto. Agora você vai ter um filho, mas como? Eu não tenho um homem ainda. Não, o filho, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir sobre você. Você conceberá um filho. Esse filho será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Eis-me aqui. Eis-me aqui a tua serva. Cumpra-se em mim a sua vontade. Então são pedidos que não era fácil para nenhuma dessas pessoas. Os projetos de vida dessas pessoas foi totalmente mudado pelo projeto de Deus. Agora, o que Deus tinha para essas pessoas, muito maior do que o que Deus pediu para essas pessoas. Deus sempre tem coisas grandes para mim. Deus sempre tem coisas grandes para você. Deus tem promessas para nós aqui sim nessa terra. Mas a maior promessa de Deus para mim, para você e para todas essas pessoas que aceitaram viver para Deus é a salvação da sua alma. Então estejamos dispostos, irmãos. Estejamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir Deus dizendo para a gente: olha, faça isso, faça aquilo, faça assim, deixa os meus projetos, os meus caminhos são maiores do que os teus, os meus pensamentos são maiores do que os teus, eu tenho projetos maiores para você. O meu e o teu projeto aqui, ele termina aqui, meu irmão. O projeto de Deus para mim e para você, ele não termina aqui, ele se estende para a eternidade. O problema é que às vezes a gente não deixa os nossos projetos aqui e não deixa Deus cumprir os seus projetos na nossa vida. E vivemos uma vida, às vezes, mesquinha dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus, só observando, mas sem usufruir do que Deus tem para dar para nós. Porque nós não nos dispomos a realmente nos colocar na presença de Deus e dizer aqui: eis-me aqui, Senhor, faça-se a sua vontade. E essa é a oração que ele nos ensinou, irmãos. Seja feita a sua vontade.
assim como é feito no céu, seja feita aqui na terra também, na minha vida também, na minha casa também, na minha família também. Que eu e você, que a gente possa aprender isso, nesse curto espaço de tempo que nós tivemos aqui, em contato com essas poucas palavras, tiradas aqui do livro que nós chamamos Palavra de Deus. Quando Deus chama os apóstolos, dizendo assim: ei, você venha aí, siga-me, ei, venha comigo, ei, siga-me, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eles estavam trocando o projeto de vida deles, agora pelo projeto de vida do seu mestre, o Senhor Jesus. Você acha que foi fácil para Pedro, João, Tiago, aqueles homens largarem tudo? Mateus, que tinha ali sua função, cobrador de imposto, de repente chegar um homem e dizer: vem aqui, vamos comigo. E ele deixar tudo. Agora, eles sabiam quem era Jesus, não era um homem qualquer que chegou para eles, dizendo: ei, vamos ali comigo, deixa tudo aí. Ele sabia. Eles estavam aguardando o Messias, e já se corria a notícia: olha, achamos o Messias, ele chegou, tal. Eles já tinham essa expectativa. Mas quando ele chega dizendo: vem comigo, e agora os meus projetos? E aquilo que eu tinha plano de fazer? Eles deixaram tudo e seguiram o projeto do Senhor. Que eu e você tenhamos essa coragem de olhar para o Senhor, quando Ele diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Irmão, essas demais coisas são coisas grandes para as nossas vidas. E às vezes a gente se restringe a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque a gente fica preso a pequenas coisas aqui na terra, a pequenos projetos. Os nossos projetos, por maiores que sejam, são muito pequenos em relação aos projetos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe de uma forma tal que eu e você tenhamos coragem de nos entregar totalmente ao Senhor, entregar nossa vida a Ele, confiar nele, e o mais Ele fará. Pastor Marcena. Tiago 2, verso 20. Mas, ó homem vão, queres saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês, guarde essa informação, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, o que é que eu quero dizer com essa leitura desse texto? É que você lembre que não existe uma vida com Deus pela fé sem você ter coragem de aceitar os desafios que Deus nos faz. Deus desafiou Abraão, Deus desafiou Moisés, Deus desafiou a Maria, nos exemplos da mensagem que nos foi pregada. Todos eles poderiam ter dito ao Senhor: não estou pronto ainda para isso que o Senhor está me chamando. Eles poderiam, como muitos de nós fazemos, dizer a mesma coisa que nós dizemos, porque nós como crentes nesse tempo, temos o costume de dizer isso para Deus: Senhor, não agora, Senhor, não nesse momento. Se o Senhor tiver mais um pouco de paciência comigo, esperar mais 2 anos, mais 1 ano, mais 3 anos, eu ofereço meu filho Isaque. Se o Senhor esperar mais 1 ano, eu empresto meu ventre para o Senhor gerar o Salvador. Se o Senhor esperar um pouco mais, eu vou lá no Egito buscar o seu povo. Mas no momento eu estou muito ocupado e muito envolvido com projetos que eu não posso adiar. Essa é a realidade que muitos de nós vivem hoje. Mas quando nós decidimos pela fé ter ações em direção àquilo que Deus nos move, a Bíblia diz lá em Tiago que pela ação a fé é aperfeiçoada. E o que é que Deus quis com Abraão? Como o pastor Adilon pregou, ver se Abraão era capaz? Não, ele queria aperfeiçoar a fé de Abraão.